Olá, muito bom dia a todos. Nós agora seguiremos fazendo a resolução das 5 questões de sociologia, também do último questionário que vocês resolveram, tá bom? Então, a gente faz novamente uma abordagem cultural, né? Afinal de contas, é um termo muito amplo, cultura, certo? E a partir de então, eu trouxe 5 questões bem interessantes, inclusive da realidade brasileira, para a gente trabalhar o termo cultura nas suas mais diversas colocações, nas suas mais diversas manifestações. Então, eu trouxe aí um fragmento do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, muito atuante, principalmente no que fala do ponto de vista cultural das mídias, das novas tecnologias, certo? Um cara fantástico, muito bacana. Deixa eu circular aqui. Manuel Castells, certamente vocês irão encontrar algum fragmento dele dentro de algum texto de sociologia, tá? Então ele traz um fragmento de um evento ocorrido em 2011, né, por uma manifestação popular. E aí ele coloca a razão, né, o que esse evento confirma, né? O que ele ratifica, o que ele confirma. Simplesmente o fato de que os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais. Compartilhar um link, compartilhar uma ideia é ao mesmo tempo difundir ela entre a sociedade. Então, esse é o principal argumento que o Manuel Castells nos coloca diante das mídias, né, das novas tecnologias, sobretudo das redes sociais, tá certo? A segunda questão eu trouxe aí uma acerca da herança cultural, tá, africana, e aí ele traz a questão do que a gente tem como relação da cultura africana, de como que ela se manifestou aqui, né, em relação à formação da cultura brasileira. Eu já falei várias vezes para vocês que nós somos o resultado, né, da miscigenação. Nós somos a mistura do branco, do negro e do índio. E aí ele pede, ó, com base no texto, ele pede para você fazer a análise da cultura africana no que se manifestou aqui, principalmente na prática da capoeira e na prática do candomblé. Lembrando que o candomblé, né, daqui formou-se a religião Umbanda, que é essencialmente brasileira. E a principal característica dessa cultura africana para a formação e configuração da nossa cultura seria a interação entre os valores africanos e a experiência histórico-brasileira. O candomblé não é pura e simplesmente candomblé aqui no Brasil, né, como eu acabei de falar. Ele converte-se, se adapta, né, tendo em vista que a religião católica é muito evidente ainda aqui, forma-se a Umbanda, tá? Terceira questão, ainda falando sobre a África, ainda a questão do Enem, como é que a gente vê, como é que se coloca o mundo, na verdade, vê o continente africano, né? De que ponto de vista se vê? No caso aqui, ele usou alguns filmes que foram retratados, deixa eu colocar aqui para vocês. Nova York, Um Príncipe em Nova York, Ace Ventura, O Maluco na África, colocando a África em que sentido? Em que visão, né, se coloca ao exotismo, aos safaris africanos, a toda aquela vegetação exuberante, a toda aquela os desertos, a toda aquela caracterização da África e as suas culturas, que a gente sabe que a África ela é muito rica em termos de cultura. Na quarta questão, eu trouxe para vocês aí um ponto da nossa cultura também, da quadrilha. Você sabe que a quadrilha ela tem origem europeia, né? E aí se manifestou aqui, passou por diversas adaptações e a gente pode colocar, né? Inclusive, ó, termos franceses. Deixa eu botar aqui para vocês. Termos franceses que foram adaptados para a nossa realidade, certo? E aí a gente vê a quadrilha como uma dança, como uma manifestação cultural de que sentido? De abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma região. Embora a quadrilha, dentro dos festejos juninos, caracterizem-se e ocorram de forma mais intensa no Nordeste, mas a gente não pode dizer que não aconteça nas outras regiões, espaços do nosso país, tá? E por fim, também uma questão do Enem, aqui ele vai trazer sobre o movimento das quebradeiras de Coco-Babaçu, principalmente no extremo norte do Brasil, tá?
Maranhão, Piauí, Pará e vindo mais, descendo um pouco mais para o Tocantins, tá? Então a gente vem trazendo esse movimento com que sentido? Qual é o objetivo dessas mulheres? O que é que elas reivindicam? O que é que elas buscam? Dificuldade, elas lutam, na verdade, em prol da dificuldade imposta pelos fazendeiros e poceiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de suas propriedades. O babaçu é um animal muito importante para as mulheres, né, para a economia dessas regiões, dessa parte desses estados, na verdade, que utilizam, precisam dessa matéria-prima, inclusive para sobreviver, ok? Até a próxima.